Brasil. Tamo todas lascadas. Eu falo, caipira é bom demais, cara. Eu gosto de caipira, eu sei gostar de caipira, mano. Por isso que eu falo. Caipira é bom demais. Todo mundo que vem aqui que é caipira, nós entrosa absurdo, assim, pra vida. Porque. Ô, Ser, vou te falar, se o Brasil fosse feito só de caipira, esse país tava pronto, nós era potência. Os mió do Brasil. Fala, moçada! Antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer pra vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders. E para isso, a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado. Você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. E, enfim, e muitas vezes o mercado em si não nos ajuda. Às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil, é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, que é o maior mercado de moedas do mundo, e também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade, para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a Active Trades para fazer isso, e essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui, ó, que vai aparecer agora e também vai estar na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora para o episódio. Eita, meu jovem, eu sempre quis começar falando bem caipira, porque eu já percebi que a nossa convidada de hoje, né, ela é praticamente das minhas terras, né, lá da roça, né, Paulinho Lima que me escuta aí, inclusive, né, agora pegou o apelido agora de Berlândia, né, ela só fala Berlândia, Berlândia, Berlândia. Gente, antes da gente iniciar, só lembrando, né, deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal, clica no botãozinho aqui, ativa a notificação para você receber as notificações de episódios novos e de cortes também, beleza? E mais uma vez, hoje eu estou aqui acompanhado de uma convidada, hoje é o dia das mulheres, né? E ela que é referência, na minha opinião, conheci ela inclusive por indicação de um amigo, né, em criptomoedas, mas também fala, já percebi que fala bem de geopolítica, macroeconomia e etc, né? Sem mais delongas, quero agradecer a presença da Yara Tamires. Obrigado por ter aceitado o convite e ter vindo aí lá de onde Judas perdeu as botinas dele, né? Sou pé vermelho mesmo. Com a gente. Que é isso, Vasco, é uma honra estar participando daqui. Já te acompanho faz algum tempo, desde quando você me convidou, já sigo você lá. Então é uma honra estar aqui e bora bater esse papo, falar um pouquinho sobre um pouco de cripto, um pouco de trade, um pouco de geopolítica, macroeconomia, que eu acho que tá tudo um pouco interligado, né? Eu fiquei feliz de você falar que segue a gente desde que eu te convidei, porque deve ter quase do início do podcast, tô brincando. Tem aí, sei lá, nem lembro, um mês Um mês e meio, mais ou menos, um mês né? E pouco, né? Um mês e meio. Boa. Yara, vamos por partes aqui, né? Primeiro, a Yara opera mais cripto, a Yara dá uns pitacos ali da B3 também, ou B3 nem lembra mais do mercado nacional. O que é B3? Como é que é? Eu opero mesmo só cripto, Tá. Eu sou investidora tem uma década já que eu sou investidora, desde os meus 19 anos eu já invisto em bolsa de valor, só que nunca foi com o intuito de fazer trade, eu achava um bicho de 7 cabeças, na verdade. E daí eu entrei fazendo só position, comprando só papéis sólidos, comprava muito banco e fundos imobiliários, e conheci as criptos em 2017. Que foi bem no ápice das criptomoedas, estava todo mundo falando, e como eu pesquisava bastante, ativo de maior valorização e não sei o quê, só reportagem de cripto, Bitcoin valorizando pra caramba em 2017, fui lá e comprei por R$54 mil, naquela época eu pagava, nem sabia operar cripto, comprei em reais por uma exchange nacional, e daí chegou a bater 70, e eu falei, caraca, eu devia ter comprado mais esse negócio de Bitcoin, mas eu entrei sem conhecer, eu entrei justamente pela FOMO, medo de ficar de fora. Aí começou a corrigir. Corrigi, eu olhei, passou do meu preço de compra e começou a corrigir mais. Aí eu falei, agora não tem mais o que eu fazer. Aí bateu lá R$15 mil. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer com essa desgrama?
naquela época foi uma frustração, né? Porque eu nunca tinha perdido dinheiro no mercado. Eu tava no mercado, só comprava papéis sólidos que valorizavam ou me dava dividendos, e eu sou dona de construtora também, há mais de uma década. Então, com o dinheiro que eu vendi uma casa, eu construía 2, depois 4, depois 8. Então, eu sempre vi de maneira progressiva e os investimentos de maneira progressiva. Aí eu olhei aquilo e falei, eu tão inteligente que eu achava que eu era, cair nesse negócio de dinheiro de mentira, virtual e blockchain. Aí eu fiquei aí uns 2, 3 meses chateada com as criptomoedas. Daí foi quando eu resolvi estudar um pouquinho melhor. Aí eu fui no maior congresso de criptomoedas do mundo naquela época, que se chama Blockchain Ásia, que foi lá em Singapura. Aí encontrei os maiores nomes mundiais que já estavam falando sobre blockchain, contratos inteligentes, conheci muita coisa lá, e daí eu voltei pro Brasil, falei, é isso, é cripto, vai ser o futuro, contratos inteligentes vai ser o futuro, eu vou focar nisso agora. Mas eu entendi que era ainda um processo, era muito imaturo. E daí eu pensei, eu quero ficar nisso, mas não quero nunca mais passar pelo que eu passei. Eu vou estudar maneiras de me blindar, pelo menos fazer hedging da minha posição. Perfeito. E daí, naquela época, eu comecei a brincar com o mercado futuro só para hedgear minha posição no mercado spot, que é no mercado à vista. Então, vamos supor que eu tinha 10 bitcoins no mercado à vista, eu entrava com uma fração disso, alavancava em 10, 20, 50 e protegia toda a minha posição no mercado à vista. Então, era só uma proteção. Mas daí, eu aprendi que dava para ganhar dinheiro no mercado futuro, e não só como uma proteção. E daí eu comecei a operar muito, tipo, comecei a estudar análise gráfica desde ali do comecinho de 2018, mas daí era todos os dias estudando, e daí eu comecei a operar para ganhar dinheiro mesmo. Tá, e aí foi quando você começou a fazer day trade? É que depende muito. Você faz mais day trade, swing trade ou... Depende. Às vezes tem dia que eu abro e fecho a posição no mesmo dia, que depende muito do meu alvo e do meu stop. Às vezes não chegou nem no alvo nem no stop. Então, para dormir com contratos em B3 é muito caro, né? Mas em cripto é normal a gente ficar 3, 4, 5, um mês com a operação aberta. Eu já fiquei mais de mês com uma operação aberta. E você deixa ela andar. Bacana. Em B3 não dá, né? Vamos dar um passo para trás aqui. É o seguinte, a gente não tem, até no início aqui, né? A gente falou, tem script, não tem roteiro, não tem script, nada. Mas tem um que sempre me cobram, e eu falo isso todo episódio. Quando eu pulo ele ou deixo ele mais pro final, o pessoal fala, pô, não troca o negócio e tal. Que todo mundo quer saber o seguinte, de onde veio, o que fazia antes, etc. E aí você já soltou 2 informações bastante interessantes aí. Você falou que você é dona de construtora, você, né, constrói, etc., desde os 19 anos de idade. A construtora foi com 21 e com 21, investidora com 19. Com 19, isso. Beleza. E assim, como basicamente que você foi cair no mercado financeiro, né, primeiro ali com 19 anos, né? E, pô, vamos lá, você tem um sotaque aí bem do Caipira. Interior. Eu era da roça mesmo, de verdade, morei em sítio até meus 23 anos. Morava em sítio. Mas claro que era sítio de lazer, não tinha produção, nem trabalhava, né, na roça. Mas eu moro numa cidadezinha que tem 20 mil habitantes só. Bem pequenininha, no interior do Paraná. Você falou o nome dela. Jandaia do Sul. Nó. É bem longe. E como que eu comecei com os investimentos é uma história até um pouco engraçada, né? Eu trabalho desde os meus 13 anos, mas não porque eu precisava, e sim porque eu já tinha uma meta bem agressiva, que eu queria ser rica, né? Uma criança doida que queria ser rica. Daí eu comecei a trabalhar, meu pai nunca pediu dinheiro pra eu dar dentro de casa, e ele continuou me bancando e eu só guardava meu dinheiro. E daí eu fui tendo uma ascensão na minha carreira, como profissional mesmo, trabalhando e tudo mais, me destaquei. Com 16 anos eu passei a ser gerente de loja. E tinha dinheiro guardado, né? Um dinheirinho guardado. E naquela época, um funileiro, que eu trabalhava em loja de tinta, um funileiro entrou na loja e falou, fiz o carro lá de uma pessoa, me pagou com um cheque para 30 dias e eu não consigo segurar esse cheque. Yara, paga R$450 nesse cheque e segura ele para 30 dias você.
Aí você virou quase uma factoring já. Virei uma Jota braba. Não é brincadeira. Ainda bem que já prescreveu todos os meus crimes, gente. Mas eu virei a Jota braba naquela época, com 16 anos. Naquela época eu ganhava semanalmente. Então eu ganhava R$150 por semana. Em uma operação de troca de cheque eu ganhei R$50. E naquela época foi uma virada de chave muito grande, porque eu achava que só eu e Yara precisava me matar de trabalhar. E daí, quando eu troquei o cheque, eu falei, caraca, o meu dinheiro vai ganhar dinheiro pra mim. E daí eu comecei. Eu tinha, sei lá, uns 10, 12 mil na época e coloquei todo aquele meu recurso para giro. Só que como eu era gerente de loja, eu consultava a pessoa que eu estava trocando e consultava o dono do cheque. E fazia a pessoa que estava me passando assinar o cheque. Só que daí meu pai descobriu. Aí ele quis me matar. Aí eu falei, Jesus, agora eu preciso achar um outro meio de ganhar dinheiro. Que jeito que é esse? E daí com 17 anos passei na faculdade, na minha primeira formação em administração de empresa. Que daí, na primeira semana, era tipo mais palestras, conhecer a facu, e daí foi um rapaz que já trabalhava no mercado financeiro falar pra gente, palestrar, e daí ele falou sobre ações, fundos, não sei o quê. Eu falei, caraca, é um jeito de eu colocar meu dinheiro pra ganhar dinheiro, porque naquela época eu não conseguia abrir empresa ainda, porque era bastante, mas não era o suficiente pra abrir nada. E daí começou o meu interesse com 17 anos. Só que naquela época era mato. Hoje eu tô com 33, quando eu tinha 17, há 15 anos atrás, não tinha um tio Uli fazendo conteúdo, não tinha um primo rico, não tinha nada, não tinha pessoas. E daí eu fiquei naquele negócio, por onde que eu começo? E foi 2 anos de maturação, de até eu entender e, de fato, ter coragem para entrar nisso. E daí eu tive uma pessoa que me ajudou muito naquela época, Antônio Henrique Dianin. Ele já era investidor, e hoje em dia ele estudou em Harvard, fez o primeiro robô telepresencial do mundo, já desfilou nas Olimpíadas. O cara é muito bom e ele era meu vizinho. Ele era meu vizinho. E daí a gente começou a conversar e ele me deu ali os primeiros passos, me ensinou a abrir conta em corretora. Naquela época não tinha celular, não tinha home broker no celular, você tinha que ir na gerente do banco, pedir compra ação, vende ação, escutava a cotação pelo rádio. Olha que bizarrice. Quem não investe hoje é doido, porque naquela época a gente ia com o facão desbravando pra conseguir operar, cara. É. E daí eu comecei dessa maneira. Com 19 anos, comprei minhas pequenas coisinhas ali. E daí com 21, quando eu estava no último ano da facu, eu comecei MBA executivo, de gestão empresarial e empreendedorismo, em outra cidade, bem maior, que é Maringá, que tem, acho que 500 mil de habitantes. No último ano de facu, já fazia MBA, porque eu queria, tipo assim, terminar tudo logo para só ganhar dinheiro. Eu queria ter meu primeiro milhão com 25 anos. Tá. E daí, na primeira semana do MBA também, tinha que ir lá na frente falar onde conheceu o MBA e qual era a expectativa com o MBA. E daí foi quando eu conheci meu primeiro sócio. Que ele foi lá na frente e falou, meu nome é Emílio Constantino, eu sou formado em Educação Física, mas comecei a construir casa e estou ganhando muito dinheiro. Eu vim aqui para aprender a gerir isso, que era gestão empresarial e empreendedorismo. Eu já, sentei do lado do Emílio. Falei, o quê? Eu vou sentar do lado do Emílio. E daí, papo vai, papo vem. Naquela época eu era muito mais arrojada. Hoje eu tô muito mais, assim, medrosa, cautelosa. Eu não quero mais perder. Aí depois que fica rico, muda um pouco. Não fiquei rica ainda não, tô pedalando, tô indo com cautela. Daí eu sentei do lado do Emílio e falei, Emílio, acho que eu tinha uns 80 e poucos mil na época guardado, que foi troca de cheque, trabalho ainda, fazendo uns negocinhos. E daí eu tinha uns 80 e poucos mil, falei, dá pra fazer alguma coisa? Ele falou, Yara, não dá pra você fazer duas, dá pra você fazer, a gente comprar um pedaço, fazer uma geminada, uma casa fica pra você e uma pra mim. Aí eu falei, você topa ser meu sócio? Mas tem que ser lá na minha cidade, Jandaia, porque lá eu tenho muito conhecido e lá eu me ajeito lá. Tá. Converseiro, a gente se ajeita. Aí quando ele falou, mas lá, qual que é o tamanho? Você falou 20 mil habitantes, você falou não. Mas aí não tinha oferta, tinha uma demanda sem oferta. Legal, não tinha. Aí a gente fez estudo de mercado, lógico, para não começar. Eu era espertinha com 21 anos, não dei uma tacada no escuro, não. E daí, Vasco, o mais engraçado foi, eu era doidinha, vai vendo. Antigamente, as pessoas faziam loteamento com 250 metros, porque não tinha essa moda de Minha Casa Minha Vida, não existia. Sim. Não existia esse negócio de casa geminada, não existia. E daí, com Minha Casa Minha Vida, só pode vender casas em lote de 150 mínimo. Então, um terreno de 250, você só pode fazer uma, não pode fazer duas. Tá. Aí eu comecei a ver terreno, e nada de terreno de 300, já estava desistindo. Aí o corretor que estava me vendendo falou, Yara, tem esse de 250 e eu acho que a pessoa do lado vende. Quer que eu converse? Falei, conversa lá. Aí já dá para fazer 3, já cai um pouquinho o custo do terreno. Ele foi lá, perguntou para a pessoa do lado se vendia, vendia. Aí eu falei, cutuco do outro lado agora.
cutucou do outro lado, vendia também. Eu falei, 750 é o melhor dos mundos. Eu divido em 5 e aproveito tudo. Vai dar 5 casas em 150 metros, dá 750. Falei, faz a proposta. Brum. O corretor foi lá, todo mundo aceitou. Fui lá e dei o sinal, comprei tudo. Os 3 terrenos eram meus. Falei, Emílio, vem. Comprei um terreno. Meu Deus do céu. Na hora que ele foi ver, eu falei, ó, esse terrenão aqui bonito, né? Não precisa fazer arrimo, não precisa fazer nada. Ele, não, chique demais. Quanto que é a testada? Aí eu falei, então, a testada na época ia dar uns 40 de testada, não me lembro. Aí ele falou, mas como assim? Mas daí vai dar muita frente. Eu falei, não, mas os 3, eu comprei os 3. Ele, não, Yara, você não fez isso não. Eu falei, fiz. Mas calma, deixa eu explicar, eu já tenho um plano. Vamos unificar, vai dar 750, a gente subdivide em 2. Um de 300 e um de 450. A gente constrói no de 300... Na hora que vender, a gente constrói no de 450. E eu paguei barato, só dei a entrada das pessoas e assumi parcela. Eu assumi uma parcela de R$ 1.500 nos 3. E naquela época eu não ganhava R$ 1.500. Certo. Eu falei, caraca, eu vou dar o passo, Deus vai dar o chão, vai dar tudo certo. Você fez o trade, literalmente. Não, eu falei, cara, quando a água bate na bunda, as pessoas se viram. Eu fiz a própria água bater na minha bunda, eu tava tranquila, eu falei, não, vou correr atrás. Aí naquela época era final de ano, faculdade, tinha um monte de trabalho pra fazer, falei, vou começar a vender trabalho pro povo que não quer fazer nada. As pessoas que ganham dinheiro, ganham em cima das pessoas que não querem fazer as coisas, né? Aí eu comecei a trabalhar muito mais, fazer negócio, daí eu já comecei a fazer um negocinho aqui, outro ali, que me dava um recurso e fazer trabalho de faculdade. Aí foi dando certo, eu e o Emílio construímos 2, vendemos, construímos mais 3, vendemos, aí depois foi cada um para um lado. Caramba, e assim começou, com 21 Miserável anos. É um gênio, né? Miserável é um gênio. Ela foi lá, fez o 3, como se diz, era um só. Aí ele falou, pergunta pro do lado, vai, pergunta pro do outro. Aí falou, pergunta, opa, 700, peraí. Daí deu certinho, foi todo metro aproveitado ali. Eu peguei e fiz, não sobrou nada. Daí naquela época o custo ficou muito bom. Tá. Porque as pessoas estavam ou comprando 2 e fazendo 3 casas com 2, então o meu custo saiu muito abaixo. E as primeiras casas que eu vendi lá, 12 anos atrás, foi 125 mil. Era muito barato. Cada casa 125. Só que naquela época, 125 mil, pra mim, era muito dinheiro. Você imagina, a gente vendeu as 2 casas. As 2 foi feita no meu próprio nome, a gente não tinha CNPJ aberto. Na hora que eu vi 250 mil na minha conta, eu falei, tô rica nesse trem. E aí, isso era o quê? 2000 e... Ah, sei lá, a gente tá em... Eu tinha 21, 2011, 2010, 2011. Foi quando explodiu Minha Casa Minha Vida. Eu peguei bem aquele boom. Eu conseguia vender casa sem a pessoa nunca ter trabalhado um dia sequer registrado. A gente ia lá, tirava carnezinho do INSS, recolhia 3, 4 meses, vendia a casa, a pessoa pulava dentro da casa. Que legal. O governo financiava 90% e o subsídio era maior. Hoje em dia o governo financia 80% e o subsídio é bem pequenininho. Então naquela época era muito fácil. Muito fácil. Mas aqui, quem que administrava o mestre de obra, o servente? Então, o Emílio. É? Porque o Emílio, se eu não me engano, o pai dele era dono da Constantino e Constantino construtora. E o Emílio tinha o know-how do pai. E o Emílio já estava fazendo isso. E daí ele vinha pra Jandaia, tudo que ele falava eu andava com um caderninho atrás dele. O Emílio mandou molhar a laje, se não trinca. O Emílio mandou furar mais. Eu não sabia nem o que eu tava falando, mas eu anotava tudo que o Emílio fazia. Aí Cara, eu comecei... que loucura isso. Você pegou o negócio, tipo... Dei o passo. Empírico purinho. Pico purinho. Daí naquela época eu explodi muito. Porque daí... O meu combinado com o Emílio, ele ganhava um pouquinho mais que eu, porque ele tinha o know-how, né? E daí, como eu fui anotando tudo, o Emílio comprou prego, discutiu assim com o fornecedor de prego, comprou aqui, anotava tudo. Aí, quando eu e o Emílio construímos 5, eu falei, Emílio, agora vamos cada um pro seu quadrado? Daí a gente abandonou, porque o Emílio ganhava uma porcentagenzinha a mais que eu. Eu falei, não... Já sei, né? Olha, ousada ainda, né? Que loucura. Cara, sério, bizarro isso. Ainda mais sendo mulher, né? Porque, assim, não é comum. De fato, não é. Não é comum. Só que, assim, pra falar bem a verdade, nunca levei uma cantada em canteiro de obra. Nunca ninguém me desrespeitou. Muito pelo contrário. Assim, às vezes o Emílio pedia alguma coisa, eles não faziam. E eu ia lá com um jeitinho... Porque, assim, como eu era muito nova, eu sempre me colocava no ponto de aprendiz também. E sempre quando você se coloca no ponto de aprendiz, a outra pessoa quer mostrar que ela entende mais. E, às vezes, você falando que a ideia foi dela, ela faz exatamente o que você quer, achando que a ideia era dela. Perfeito. Então, eu chegava e, às vezes, falava assim, eu queria fazer uma mureta em um lugar que ia ser difícil. Eu falava, então, mas aqui a gente precisa conter essa água, aqui assim,
que será que daria pra fazer, hein? Você que tem mais experiência que eu não sei, eu sou meio barriga verde, o que você acha? Ele dava 2 ideias, uma era que você queria. E a outra não. Eu falava, mas você é um gênio. Pelo amor de Deus, você é um gênio. Eu não sei o que eu faria sem você na minha vida. Então vamos fazer? Aí o cara, vamos fazer então, genial, já que eu sou um gênio. Genial, provavelmente o Emílio chegava e falava, cara, pelo amor de Deus, faz esse negócio. Aí não cola. Mas o Emílio hoje em dia só faz mansão. Boa, entendi. Ele só faz mansão, porque se você pegar o capital que faz 20 casinhas, você faz uma mansão e tem até uma margem de lucro superior a 20 casas. O Emílio trabalha com high ticket, então. Agora sim. Voltando pro marketing digital aqui, é o high ticket. Agora legal, ele só... Bacana. Que é uma casa só, daí você tem que, ao invés de você ficar naquela pingadeira de ir em várias casas, vários mestres de obra, várias coisas pra você resolver, é uma Aí só. Foi quando você descobriu que trade de mercado financeiro era um pouco mais fácil do que você achava, né? Não é fácil, não. Eu sempre não vendo facilidade nesse mercado, O que é mais difícil? Construir casa, eu falo que não tem risco. Se você tiver todo o capital. Eu nunca fiz financiamento, nunca peguei empréstimo. Assim, todo mundo falava, Yara, agora tem um BNDES disponível para você. Quer? Eu não quero. Eu nunca entrei em dívida. Então, se você tem o capital para fazer, o máximo que pode acontecer é você ter uma casa. Bacana. Construir tem uma casa. Agora, trade não. Trade você pode perder todo o seu patrimônio. Vasco, eu já cheguei a ficar com a minha mão $25 mil negativa. Era um suador que eu falava, misericórdia, como é que eu vou perder isso? Foi em 2 pontos que eu fiquei com a minha mão muito negativa. Antes do Covid um pouquinho, a China ficou sem energia, não sei por que cargas d'água, e daí em 2 cidades que tava concentração de mineradores, derrubou a energia lá. E daí eles não conseguiam validar os blocos, porque eram os mineradores, e a taxa de hash, que é a validação dos blocos, cai, e a gente já viu que tem uma correlação muito grande com o preço do ativo. Então a taxa de hash foi lá para as canelas, porque não tinha minerador quase, era muito centralizado na China. E daí o preço do Bitcoin do nada, era uma sexta-feira, eu num bar olhei o preço e falei, misericórdia, o que está acontecendo? Um apocalipse. O preço desabou, e daí eu fiquei negativa. Eu fiquei uns 20 dias com a minha mão negativa. A gente tinha um grupo de trades com umas 30 pessoas, todo mundo negativo, se ferrando. Nossa. De repente, deu um repique, eu fiz preço médio, dobrei minha mão e fiz médio, e daí eu consegui sair no 0 a 0 da operação. E daí a gente conversando, eu falei, cara, nunca mais eu vou deixar sem stop, nunca mais sempre vai ser bem apertadinho ali. E algumas pessoas fizeram isso. Quando veio a Covid, um amigo meu perdeu 11 bitcoins, o outro 9 e o outro 4. Nossa senhora. E daí, o grupo que a gente tinha de trade, acabou. Por isso que eu falo que quando a gente tá num bull market ou no bear market, quando a gente tem tendências, é fácil operar. O difícil é você operar igual com notícia que teve hoje, né? O difícil é operar quando o mercado tá indo para um lado e volta para o outro, ou tá lateralizado. Perfeito. Mas é difícil. Trade não é para qualquer um, não. Então não vou nem perguntar se você gosta de operar tendência, porque você já deixou muito claro, né? Com certeza. Contra a tendência, nada. Muito difícil, porque o meu tempo gráfico é grande. Tipo, eu gosto de operar diário. E daí, normalmente eu faço uma entradinha no 4 horas, quando a entrada tá muito bonita, quando tem bastante confluência, eu entro numa hora. Mas normalmente é tempo gráfico grande, então é muito difícil você estar em uma operação contra a tendência, já que a tendência eu tô no diário. Agora 15 minutos, 5 minutos, tá operando contra a tendência toda hora praticamente, né? Exatamente. É muito rápido, né? É muito rápido. Bacana. Yara, é o seguinte, eu entendo muito pouco de cripto. O nosso ouvinte, eu acho que talvez ele entenda até menos do que eu, né? E as pessoas ainda não têm muita noção do que é uma cripto, de fato, né? E quais são, vamos dizer, as bases, os pilares das criptos, né? Hoje, por exemplo, se eu virar para você ouvinte e falar assim, cara, o que são criptomoedas? A maioria vai saber explicar mais ou menos e vai citar um nome, blockchain. Né? A maioria vai soltar isso. E hoje a gente tem ali, basicamente, a gente tem DeFi, que se fala bastante de DeFi, se fala muito em NFT, né? Se fala em Gamecoin, né? Sim. Metaverso aí ganhou bastante proporção lá com o Mark em si, né? O Zuckerberg lá, enfim. Quando o Facebook mudou. Bom, e assim, basicamente,
o que são as criptomoedas? O que é uma criptomoeda e por que colocar o meu dinheiro em criptomoeda? Que seja lá, 1%, tudo bem, mas por quê? Essa era a pergunta que eu me fiz quando eu comecei a entender sobre isso, né? E eu falo que quando você vê, nunca mais você consegue desver, Vasco. Hoje em dia eu não consigo não ter Bitcoin, por exemplo. Então vamos lá. Criptomoeda são ativos digitais criptografados. Nada mais que isso, só que tem vários tipos de criptomoedas, né? Então o primeiro foi o Bitcoin, que surgiu ali em 2008 e a primeira negociação foi em 2010, que o cara comprou 2 pizzas com 10 mil bitcoins. E por que ter Bitcoin? O Bitcoin, além dele ser deflacionário, diferente da nossa moeda fiduciária, que é altamente inflacionária, o Bitcoin só vai poder ter 21 milhões. E a pegada do Bitcoin foi tão interessante, a pessoa que fez é um pseudônimo de Satoshi Nakamoto. E ele foi tão gênio que ele não distribuiu 21 milhões logo de uma vez, tudo de uma vez. Ele, a partir do momento que tem transações, o único jeito de surgir mais bitcoins é pagando a taxa do minerador. Minerador é quem valida as transações para sair de um ponto ao outro. Então, a cada bloco minerado, o minerador ganha uma recompensa. E essa recompensa vai diminuindo de 4 em 4 anos, onde é o halving do Bitcoin. Então, lá no começo, o Bitcoin, os mineradores ganhavam 25 Bitcoins a cada bloco minerado. Nossa, era uma porrada. Putz. Só que daí veio o halving, ele começou a ganhar 12,5 e depois 6,25, que é o que a gente está agora. E no ano que vem, 2024, ele vai começar a ganhar 3,25. Então, o Bitcoin só vai atingir os 21 milhões dele lá em 2140, quando não vai mais conseguir subdividir por 2, porque é só 8 casas depois da vírgula. Então, é altamente escasso. Para você ter uma noção, hoje em dia no mundo existe 50 milhões de pessoas multimilionárias e só vai existir 21 milhões de Bitcoins. Ou seja, nem se uma pessoa muito multimilionária quiser, se todos os multimilionários quiserem Bitcoin, não vai ter. Não dá pra ter. E ele vem na contramão. Agora mesmo a gente teve o teto da dívida dos Estados Unidos se expandindo novamente, né? Então a gente tem uma impressão de dólar que só não... A moeda só não enfraquece mais porque tem muita oferta, mas tem demanda ainda, né? Então o nosso dinheiro é altamente inflacionário. O real mesmo foi feito em 1994 e desde então perdeu 85% do seu poder de compra. Por que ficar num ativo desse que, quando o governo liga a impressora, a gente está empobrecendo? O Bitcoin não, o Bitcoin ele vem na contramão. E cada ano ele vem se provando, cada ano instituições que eram contras, governos que eram contras, cada vez mais está abraçando essa ideia. E daí as pessoas, um obstáculo, né? Tem muita fricção de entrada porque as transações são caras ou precisa ter internet. Na verdade, não. A gente consegue fazer transações usando satélite, então não precisa de internet. E tem a Lightning, que é uma rede bem mais barata, que é por cadeias do Bitcoin, que é o que a gente utiliza lá em El Salvador, que foi o primeiro país a tornar o Bitcoin como moeda legal. Então, eu não consigo não ter Bitcoin hoje em dia sabendo desses benefícios. E eu acredito que o maior benefício do Bitcoin é que ele é imutável. Então, a partir do momento que você colocou ali uma hash no bloco, não tem como você trocar os blocos de lugar, não tem como você alterar transações. Enviou. Não tem mais o que ser feito. E todas as transações são rastreáveis. Você não sabe quem é o dono do Bitcoin, mas você sabe qual foi a carteira que ou recebeu ou enviou Bitcoin. Então, desde a primeira transação que houve, a gente consegue puxar da onde, que carteira saiu, qual é a quantidade que tem de Bitcoins naquela carteira. E a gente consegue replicar isso no nosso dia a dia. Tem muita gente que é contra as CBDCs, que são moedas digitais do país. É uma substituição da moeda fiat. Certo. Por exemplo, o Roberto Campos Neto falou na sexta-feira, ele só bateu sobre a CBDC, que é o real digital. Tem muita gente que é contra, fala que vai ser uma maneira do governo rastrilhar a gente. Beleza, mas vai ser uma maneira da gente rastrilhar o governo. Imagina essa questão de rachadinha, que tem verba de gabinete e os políticos só contratam pessoas fantasmas. Como é que você vai pagar em CBDC e a pessoa vai te devolver? Todo mês, vai ficar rastrilhado não aquilo. tem jeito, porque você não consegue sacar, né?
não consegue sacar. A moeda, o papel moeda, você consegue pagar em espécie? Não consegue sacar. O real digital você vai ter que comprar coisas ou armazenar ele, né? Não tem como você falar assim, eu vou sacar e pagar em dinheiro. A gente nunca mais vai ver, por exemplo, um apartamento locado com milhões de reais dentro, sem procedência, sem saber. E você acha que isso, mas você acha que isso pega? Você acha que a gente... Você acredita nisso mesmo? Acredito que a gente piamente vai viver nisso. isso? Vasco, até eu fiz uma palestra na NFT Brasil, que foi o maior evento de NFTs do Brasil, agora, nesse sábado que passou, e a minha palestra foi o futuro da tokenização. O futuro da tokenização de ativos. Para você ter uma noção, a tokenização de ativos, ela vai corresponder a 10% do PIB no final dessa década. Ela vai ter um valuation de 16,1 trilhões de dólares, só para você ter uma noção do que a gente está falando. E a tokenização de ativos não é só sobre método de pagamento, eu não estou falando só sobre moedas, eu estou falando em ativos tokenizados de verdade. A gente tem hoje a LIC aqui no Brasil, que o Itaú comprou 27,5% da LIC, que ela tokeniza recebíveis. Então, se você tem um passivo na sua carteira, ou você tem ali um crediário, uma loja aí tem um crediário gigante que ela vai receber em dezembro, ela está precisando de dinheiro para agora. Ela vai lá na LIC e fala, tokeniza meu crediário. A LIC tokeniza o crediário dela em tokens que vale R$25. E democratizou o acesso a isso, porque é, na verdade, um spread que a gente vai pagar ali, né? É um trade, você está comprando e lá no final, quando ela receber, você paga. E você já compra sabendo quando você vai receber e a taxa de juros que você ganha. Então, democratizou o acesso. Porque antes, só grandes bancos conseguiam fazer isso, né? Vou fazer meu desconto das duplicadas, vou fazer meu desconto de cheque. Hoje em dia, a LIC faz isso e tem como eu e você comprar. A gente tem outra empresa aqui no Brasil, que é a Ribus, ela tokeniza imóveis. A gente já teve, desde 2018, imóveis sendo negociados via NFTs ou tokens mesmo em vários países do mundo. Nossa, tem um amigo que se ouvir isso, ele fica louco, porque há uns 2 anos atrás, ele queria lançar... Ele trabalha com empreendimento, loteamento, essas coisas. Ele falou, quero tokenizar esse negócio, quero tokenizar e tal. Mas assim, acabou que não foi pra frente porque não era o core dele, ele não entendia muito, etc, enfim. Mas já existe, então, assim, Existe. Aqui no Brasil... Mas funciona bem? O negócio gira? Já roda? Funciona. Em Nova York foi vendido o primeiro imóvel inteiramente tokenizado. E aqui no Brasil a gente tem várias empresas que faz isso. Inclusive, a primeira pessoa no Brasil a comprar um imóvel tokenizado foi uma senhora de 82 anos chamada Lenita, lá de Rio Grande do Sul. Isso que é o mais interessante. Ela não tinha o dinheiro para comprar tudo, ela foi lá e comprou uma fração de 20% do imóvel. E ela foi a primeira a comprar um imóvel totalmente tokenizado. É isso que eu ia falar, né? Tipo, se você tokeniza, fica até mais fácil você pegar 10%, 20%, 30%, né? Vasco, no futuro, não vai ter mais ação. Não vai ter. Porque, hoje em dia, imagina se eu vou em algum restaurante. O seu João, lá, dono do restaurante, aceita receber em ações da Itaúsa. Seu João, eu me alimentei aqui, eu quero pagar em ações da Itaúsa. Você aceita? Aceito. Como é que eu envio para ele? Eu não consigo enviar para ele. Eu tenho que esperar o pregão abrir, liquidar as minhas ações, esperar um dia para cair em moeda fiat e fazer o Pix pro seu João. Agora, se eu tiver uma criptomoeda do Itaú, vai ser o equivalente a uma ação e eu consigo transacionar com o seu João ali na hora. Aceita? Aceito. Pum, a sua wallet. Pum, cai a criptomoeda da Itaúsa lá na carteira dele. As coisas estão cada vez mais global. As coisas estão 24/7. Esse negócio de pregão abrir, esquece. A gente tem que saber o que está acontecendo lá na Bolsa da China. Como é que eu vou esperar acordar aqui para a ação do Brasil tá despencando? Eu preciso saber para comprar ali na hora. Como é que eu vou ter feriado, final de semana? Lembra quando teve o deslizamento lá da Vale? Perfeito. Pregão fechado, não tinha o que você fazer. Na hora que o pregão abriu, já amanheceu as ações no chão. Hoje, se a pessoa tá ligada, igual hoje aconteceu lá o processo da SEC contra a Binance, para quem é investidor mesmo, igual eu, que tá atento às notícias, que fica ali apitando, você já vende na hora, seja feriado, seja à noite, enfim, as coisas estão globalizadas. E a gente está caminhando para esse processo de globalização. Então, se alguém quer investir aqui no Brasil, por que não? Ele está acordando lá agora, a gente está indo dormir, por que ele não pode comprar nada na nossa bolsa agora? Por que a gente vai precisar ainda ter isso? E o mais engraçado, Vasco, é que pessoas também estão sendo tokenizadas.
Essa semana vai ser distribuído pelo Grêmio 158 mil de atletas que foram vendidos, foi feita a transferência deles. Então, quem é detentor dos tokens do Grêmio vai receber frações desses 158 mil. E o Vasco também está indo por esse mesmo caminho. Ele tokenizou alguns jogadores deles, então quando tiver transações desses atletas de base, quem é detentor do token também vai ganhar participação equivalente à porcentagem que tem desse atleta. Então nada mais é do que você tá tokenizando tudo. Eu acredito na tokenização de tudo. Tokenização de commodities, você tem uma fazenda com vários cabeças de boi, você pode tokenizar aquela fazenda, às vezes você se apertou, precisaria vender um pedaço da fazenda, não quer vender um pedaço da fazenda, tokeniza seu gado. Então, cada vez mais a gente vai estar nesse processo de tokenização de tudo, e quem não acordar para esse processo de tokenização e contratos inteligentes vai ficar para trás. Você pode dizer que isso que você falou envolve a Web 3.0? Ou não envolve, tem nada a ver? Não, envolve em partes, porque a Web 2.0, que a gente está agora, né, que a gente já não precisa mais de login e senha para acessar, que a gente acessa com a conta do Google. Você vai fazer o login num site, você coloca me conectar com a conta do Google. Quando a gente for para a Web 3.0, a gente vai acessar com a nossa wallet, que é um número gigante, 32 dígitos, com números e letras, que você não vai saber quem é você. Por quê? Hoje o grande ativo dessas big techs é os nossos dados. É o grande ativo. A Apple sabe mais do que eu gosto, até mesmo do que a minha mãe. A gente fala um negócio aqui, se a gente falar qualquer coisa aqui que ele acha interessante, que ele possa me vender, na hora que eu abrir meu Instagram vai ter propaganda. Na hora que eu abrir meu Google vai ter propaganda. Então, o ativo do século é leads. E quando você vai para a Web 3.0, você não dá mais leads para essas empresas. Você simplesmente se conecta com uma wallet. Então, ninguém vai ficar sabendo quem é você ali. Por isso que metaverso e finanças descentralizadas está tão no hype, porque de fato você não precisa passar todos os seus dados, porque hoje você quer ter uma conta no Instagram, você precisa dar pelo menos seu telefone, seu e-mail, seu nome completo, né? Sim, bacana. O governo deve ficar louco com isso, né? Pirar, falar, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou regular isso, né? Porque tudo que acontece o governo olha e fala assim, como é que eu vou regular? Né? A 3.0 não consegui, como se diz... Cripto você já não consegue fazer muita coisa, né? Você não consegue regular isso muito bem. Né? Quando eu entrei mesmo, não tinha nenhuma regulamentação específica. Hoje em dia, a gente já tem campos específicos até no imposto de renda, né? Sim. Que 88, 89... Declara as criptos. Que declara as criptos. A questão é, se eu não declarar, não estou falando para ninguém não declarar, estou lidando com hipótese para que vocês consigam entender. Se a gente não declarar e tiver em alguma exchange centralizada nacional, que tenha um dono, essa exchange vai passar para o governo. Aí você vai cair na malha. Não tem o que fazer. Agora, se você tiver com as suas criptomoedas em finanças descentralizadas, que é um ambiente totalmente descentralizado, que não tem dono, não tem como o governo ficar sabendo. Ou numa carteira para DeFi, numa MetaMask, ou numa Ledger. É impossível ele ficar sabendo, porque a minha Ledger não tem meu nome. Qualquer pessoa que tiver a minha seed, que são 24 palavras aleatórias, qualquer pessoa que tiver a minha seed e tiver meu dispositivo físico, ele consegue pegar minhas criptomoedas. Perfeito. Quem é o dono? Quem tá com a seed. Não é o CPF da Yara que é o dono daquilo. Então é muito difícil o governo conseguir fiscalizar quando você tá em um ambiente descentralizado. Bacana. E aí você já falou basicamente do que é DeFi, né? As pessoas às vezes confundem um pouquinho. Tem gente, quando eu falo que eu faço renda passiva em DeFi, tem gente que fala, Yara, mas eu tô com um staking dentro da Binance. Binance é a maior exchange do Brasil, do mundo. Explica pro pessoal o que é staking. Vou explicar. Staking é um termo muito novo que só é usado em cripto. Stake é o ato de você deixar as suas criptomoedas para ser um validador da rede e você ganhar um colateral com aquilo. Você ganha as taxas. E quando você está fazendo stake dentro de uma exchange que é centralizada, você terceiriza a sua custódia. Você tá, toma aqui, Vasco, minhas criptomoedas. Faz o que você quiser com ela e só me paga aqui por eu estar deixando ela com você. Isso oferece um risco muito grande. E você está sempre enriquecendo alguém, sempre enriquecendo o dono daquela exchange. Então, exchange, que é a SEX, são exchanges centralizadas. Quando a gente vai para um ambiente descentralizado, chama DEX, que são exchanges descentralizadas. Nas DEX, aí lá não tem dono.
Quando eu deixo, de fato, as minhas criptomoedas em uma pool de liquidez, eu deixo Bitcoin e Ethereum. Lá, todas as pessoas que entrarem lá dentro daquela DEX e trocar Bitcoin por Ethereum, a taxa vai vir para mim. Eu não fico enriquecendo uma pessoa. Hoje em dia, com DeFi, Vasco, eu consigo ganhar aí na média de 5 a 10% mensalmente. É absurdo, porque daí é como se eu fosse dona de uma exchange. Eu deixo meus ativos lá em uma piscina de liquidez e todas as trocas que tem lá dentro, eu que ganho a taxa. Então, a gente para de enriquecer os donos das exchanges, por exemplo. Se a gente fosse, basicamente, se você tivesse que dizer para alguém que quer mergulhar no universo cripto, investir, etc., qual percentual do patrimônio você recomendaria? Fala, Yara, é o seguinte, eu tenho 100 mil aqui, é tudo que eu tenho na vida. E seja sincero, você achar que é 100, que é 90, que é 50, sim, né? Porque tem gente que fala, é 1%, 0,5%, tem de tudo, né? Qual percentual você acha? Eu seria bem criteriosa nesse sentido. Eu perguntaria primeiro quantos anos você tem e se alguém depende de você. Eu acho que a carteira tem que ser feita a partir do que a pessoa tem e o que ela é. Perfeito. Um senhor de 90 anos tem 100 mil e um piá de 18 anos tem 100 mil, eu aconselharia ambos de maneira diferente. Não de maneira igual. Mas suponhamos que a pessoa tenha a minha idade, já tem um certo patrimônio conquistado e tem uma renda já. Ela não depende desses 100 mil para nada. Ela não precisa fazer renda com esses 100 mil, digamos assim, né? Eu falaria para ela primeiro estudar e depois que ela tivesse o conhecimento, para ela colocar no mínimo 10%. Legal. No mínimo 10%. Tá, legal. Aqui, explica pra gente uma coisa. Antes da gente falar, eu quero falar com você depois de um cenário de cripto atualmente. Porque eu acho que o cenário atual, ele é um dos mais... tá me lembrando muito a bolsa. Eu vejo muita gente pessimista, e quando eu vejo muita gente pessimista, eu começo a olhar e falo assim, vai subir que horas? Enfim, vamos lá. Não é disso que eu vou falar agora. Então não sei nem porque que eu tô falando, né? Eita porra, ninja do caralho, né? Mas vamos lá. Ó, Gamecoin, né? Teve como é que chamava aquela? Axie Infinity. Axie Infinity. Existe ainda aquilo? Existe, tem uma galera que joga porque gosta de jogar mesmo, mas não tá tendo mais retorno. Tá. Gamecoin morreu? É coisa de bull market? Enfim, você acredita nisso? Eu acredito que ela vai voltar, mas com uma roupagem totalmente diferente. A gente pegou um hype muito grande, Vasco, e as pessoas ainda não entendiam ao certo o que ia acontecer. Eu entrei em várias gamecoins, várias, ganhei um dinheiro lascado. Naquela época, para desenvolver um jogo é muito caro para você desenvolver um jogo. E o que os programadores faziam? Eles faziam uma versão beta, na qual você tinha que comprar uma NFT do jogo. Então, por exemplo, tinha lá CryptoPlan, CryptoCar, Bomb Crypto, que era um jogo de heróizinho. Cara, era muita coisa mesmo. Né? Tinha vários. Vou dar o exemplo de Bomb Crypto. Para você iniciar no jogo do Bomb Crypto, você tinha que comprar 10 heróis. Esses 10 heróis, você pagava acho que 10 moedas lá, nem me lembro, Bitcoin. Chamava Bitcoin a moeda do jogo. Você comprava 10, cada um custava 10 Bitcoins. Essa moeda do jogo, ela saiu de $1 e bateu $35. Daí, pra você comprar um herói, era tipo $350. Começou a ficar muito caro pra você entrar. E a galera começava a entrar. Por quê? No dia, você conseguia fazer 10 Bitcoins, então você também ganhava muito. Então, o seu payback era muito rápido. Com coisa assim de 10, 15 dias, você já tinha todo o seu dinheiro de volta e continuava ganhando. A questão é que aquela taxa de entrada seria para os desenvolvedores desenvolver as novas etapas do jogo, né? Tinha várias etapas do jogo para serem feitas. O problema é que eles não estavam com esse objetivo de fato desenvolver os jogos. Só que a gente naquela época não sabia ou não e teve que aproveitar o hype, né? E qual que era o problema também? É que enquanto tem muita gente entrando, a criptomoeda começa a subir. Então, tá muito novo. A Yara tá falando lá no podcast do Vasco que tá ganhando $350 no dia jogando esse joguinho. Que a galera que tá assistindo vai lá? Compra pra entrar também. Só que tem uma hora que a balança começa a inverter. Que todo mundo que era mais esperto, mais atualizado, já entrou.
e agora a galera começa a simplesmente vender o que ganha, vender o que ganha, vender o que ganha, e daí oferta e demanda desequilibra, e daí o token começa a perder valor, perder valor, perder valor, perder valor. E foi isso que aconteceu com todos. Teve amigo meu que comprou avião do Seplane lá por 18 mil reais. E hoje em dia o avião não ganha nada. Cara. Hoje em dia o avião não vale nada. Não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Então, por que eu falo que os jogos ainda vão existir? Porque a indústria do jogo, ela movimenta muito dinheiro. E tem muitos usuários que compram, vou jogar um joguinho de guerra, compra armadura, compra espada, evolui o hominho, tem que comprar revólver, não sei o que, não sei o que. A questão tem que ser um jogo que tenha jogabilidade, porque esses jogos não tinham jogabilidade, era um jogo que você apertava um botão e já fazia tudo. Você tinha que entrar, o monstro versus zumbi. Você tinha que entrar, apertar um botão, já matava todo mundo, você já ganhava. Tá. Não funciona dessa maneira. Tem que ser um jogo que tenha jogabilidade, que seja atraente e que você comece a dar criptomoedas conforme o merecimento, né? E para participar de um campeonato, tem que dar em colateral 10 moedas. Quem ganhar vai ganhar 80. De 10 jogadores, a casa fica com 20 e faz o burn dessas moedas. Para deixar o tokenomics, que é a economia do jogo, saudável. Agora, num ecossistema que faz mais cripto do que se queima, uma hora fica igual a moeda fiat, que começa a perder valor. Então, não faz sentido. Você já enxerga, ou já tem, enfim, eu não sei, o movimento da indústria de games, as grandes empresas aí, que são EA, por exemplo, etc., talvez pensando em caminhar por esse lado, ou ainda não? Não, já tem muita empresa grande. Eu não sou especializada nisso, né? Mas a gente sabe um pouquinho de maneira colateral ali, porque é muita notícia vindo. Mas já tem muita empresa que fez, inclusive, parcerias com blockchains para desenvolver ali no metaverso de realidade virtual. Agora mesmo eu fui para Gramado, só fazendo um adendo, e tinha um jogo de imersão realista, onde a gente tinha que matar os zumbis, e jogou eu, mais 2 adultos e uma criança. A criança colocou o óculos, ela era uma criança no jogo. E você, com o fone, conseguia falar com as pessoas e tudo mais, e tinha um metaverso. Você andava dentro do jogo, você tropeçava caso você não pulasse. Era muito interessante. O zumbi vinha de todo lado e você realmente atirava no zumbi. E já tem os jogos que estão desenvolvendo seus próprios metaversos e tem moedas dentro daquele ecossistema. Só que ainda, depois dessa fase de hype, agora tá indo tudo com muito mais cautela, mas já tem. Igual o Counter-Strike, que é um jogo aí que já tá há mais de uma década, quando eu era pivete. Eu jogo desde 2002. Já tem campeonatos que pagam com Bitcoin. Só que daqui a pouco o Counter-Strike vai ter uma criptomoeda nativa ali do jogo, que você vai ter que comprar coisas com uma criptomoeda uma CS, uma moeda. Então tá caminhando para isso. Só que eu acho que para dar certo precisa de uma economia fortalecida ali dentro do jogo e uma jogabilidade onde atraia público entrante e que permaneça as pessoas que já estão ali. E não simplesmente as pessoas vão para ganhar dinheiro, apertam um botão e querem tirar logo dali. Entendi. Top. Muito bom. E NFT, né? que é um outro mercado. E assim, o Gamecoin é uma novidade que assim... ao menos eu imagino, né, que um senhor de 60 anos, por exemplo, ele fala, puta, Gamecoin, ele vai ler sobre, ele fala, nossa, tá evoluindo. Mas ele já sabia que existia o joguinho antes. Ele vem do Atari lá, aquela coisa, o Super Nintendo, o PlayStation 1, ele vai naquela, beleza. Agora, NFT, eu acho, assim, mais curioso, vamos assim se dizer, do que o Gamecoin em si. Aí você fala, mas o NFT é uma obra de arte. Tipo, era o que eu falava quando eu comprei a porra do macaco lá, entendeu? Aí eu falei, porque é uma obra de arte. Você tá entendendo? É uma obra de arte digital, né? Eu sei lá o que você pensa sobre isso, enfim, mas assim, e o mercado de NFT? Vamos lá, é que as pessoas enquadram NFT simplesmente como arte. Esse é o problema, porque elas não são só artes, é também uma arte. Por exemplo, a Mona Lisa, né, que é um token não fungível, só que é da realidade, né? Então só tem uma, só existe aquela. As NFTs também só tem uma, só existe aquela. Só que te dá o
poder de você utilizar aquela marca como você bem entende. E também os benefícios que te traz aquela NFT. Igual os Bored Ape, que é a coleção mais hypada, que são dos macacos lá. Eu estive em Nova York, na NFT New York, que teve a festa lá dos Bored Ape. Só podia entrar quem tinha macaco. Eu não tinha, óbvio que eu não vou pagar isso, porque eu não compro, eu não acredito piamente nesse sentido, mas eu vou explicar no sentido que eu vejo as NFTs. Daí eu fui convidada por um amigo meu, só podia entrar na festa quem tinha NFT ou um convidado de cada um. Lá na festa tinha muita gente interessante, de celebridades e tudo mais. Era tudo liberado e você tem coisas exclusivas para os detentores dos Bored Ape. Tem comunidade exclusiva que eles já sabem de um lançamento exclusivo. Os meus amigos que têm os Bored Ape não se arrependem, porque eles falam que o valor que a comunidade agregaram para o portfólio deles, que você ganha airdrop, lançamento de coisa para quem é detentor, e você fica sabendo de coisas que só pessoas que estão dentro da comunidade, mas eu não pagaria. Então, dá para ver como obra de arte, no sentido de você usar. O Neymar, por exemplo, tem um macaco, ele não foi na festa, só que o Medina fez uma prancha de surf com o macaco do Neymar. O Neymar teve que deixar, porque se outra pessoa faz uma prancha de surf com o macaco do Neymar, o Neymar fala, não, filho, pode tirar, essa imagem é minha, ou você vai me pagar para você utilizar essa imagem. É igual você achar uma camiseta da Nike falsificada, é uma falsificação. Então não pode. Inclusive hoje já tem restaurante de Bored Ape, que o cara usou o macaco dele e fez um restaurante todo temático. Enfim, mas eu acredito nas NFTs como grandes comunidades. Tá. E também, as NFTs, eu acredito que vai ser a porta de entrada para as pessoas nesse universo de blockchain, sem ao menos elas saberem. Como assim, Yara? As NFTs vai ser nada mais do que uma maneira de autenticação de um passaporte ou de um convite. Imagina que eu vou querer ir pro, sei lá, Rock in Rio. Tá. O meu convite pode ser uma NFT. E aquela NFT tá dentro da minha carteira. Na hora que eu bipo lá, a catraca vai abrir, porque eu tenho aquele NFT na minha carteira, eu já entro e eu consigo provar que eu estive no Rock in Rio, porque aquele NFT está lá na minha carteira. Inclusive, é um ativo de colecionador. Eu estive no NFT naquele dia e tarará. Só que não só isso, eu posso ter a minha CNH como uma NFT e tem um projeto muito legal, que inclusive é do Vitalik, que é o criador da Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mundo. Ele fez tá fazendo ainda, desenvolvendo, que é o Soundbound Token, que é a tokenização da alma. E isso é muito legal. O nome é péssimo. Você não faz essa cara, não. Eu sei que o nome é péssimo. Eu não entendi nada. Mas calma, eu vou explicar. Quando você tokeniza a sua alma, a sua certidão de nascimento já é uma carteira. Pum, Você tem ali a sua certidão de nascimento. Quando você faz o prezinho, o seu diploma do prezinho, outro NFT. E vai sendo autenticado no bloco. Ou seja, é imutável. Não tem como você voltar um ano. Não tem como você pular um ano. É naquele ano e pronto. Quando você se casou, sua certidão de nascimento tá ali. Quando você fez faculdade, curso e não sei o quê, tudo tá ali na carteira da sua alma. O que vai evitar isso, Vasco? Pseudos médicos, pseudos dentistas, pseudos nutricionistas. Porque não tem como mais o cara falsificar diploma de faculdade. Não tem mais como o cara falar que se formou há 10 anos atrás, porque não está registrado no bloco há 10 anos atrás. Então, ele está fazendo isso porque, a partir do momento, eu peço um emprego para você, Vasco, me contrata, não sei o quê. Você fala, Yara, faz um currículo. Eu vou fazer um currículo da maneira como eu quero. Eu vou deixar de lado as coisas que eu não quero. Por exemplo, às vezes eu tive uma passagem pela polícia que eu não vou colocar ali. Tá. Quando você, num futuro não tão distante, pedir a minha carteira, eu vou te enviar. Vai enviar com tudo. Eu não consigo sonegar dados ali, né? Você vai ver o meu histórico inteiro. E você não vai precisar ficar vendo se é verdade ou se é mentira. Quando você pega um currículo físico, você vai ter que ligar na faculdade para ver se o cara realmente se formou, vai ter que ver se realmente ele fez aquele curso. É muito difícil, porque se a pessoa começar a falsificar as coisas, é muito difícil você, de fato, saber se ele fez ou não aquilo. E com a carteira, tudo registrado em bloco, vai ser muito mais fácil. E agora, algumas NFTs que são obras de arte e que tem uma comunidade muito grande e que tem uma usabilidade muito boa, são a da Reserva, que inclusive o pessoal estava lá palestrando nesse final de semana, porque quem é detentor das NFTs da Reserva tem produtos específicos só para eles, são produtos únicos para detentores de carteira, tem descontos e tem eventos só para eles. Havaianas, por exemplo, eu sou detentora da NFT da Havaianas.
além de eu ter chinelos exclusivos com a cara da minha NFT, eu ganhei moletom que não existe. E eu também vou poder participar de algumas coisas da Havaianas. Então, a galera vai começar a se sentir pertencentes daquelas comunidades. Eu acho que hoje, quando você estuda um pouquinho de marketing digital, esses nanos influenciadores têm muito mais peso do que apenas um grande influenciador. Quando você pega uma manada pequenininha e ela junto tem muito mais poder do que apenas um, eu acho que é sobre isso que serão as NFTs. Uma grande manada fazendo propaganda pro NFT delas valorizarem, inclusive. Fala, cara, sabe por que eu tenho essa camiseta? Porque eu sou detentor dessa NFT. Sabe por que eu tô ganhando R$100 de desconto nessa camiseta? Porque eu sou detentor dessa NFT. E cada vez que tiver esses nanos influenciadores, que são pessoas comuns falando sobre isso nas suas redes sociais, ou com amigos, ou fazendo propaganda, a marca cresce, a comunidade cresce, os detentores das NFTs ficam cada vez mais felizes, porque as NFTs vão ganhar valor. Sim. Então, eu falo que as NFTs... elas vão trazer mais público virgem pro cenário de blockchain. Porque às vezes a pessoa quer ir num show e ela não sabe o que é NFT. Ela só sabe que ela tem que abrir uma carteira na MetaMask, comprar tal moeda para comprar aquela NFT. Mas na verdade ela só quer ir no show do Wesley Safadão. Ela só quer isso. Mas para ir no show do Wesley Safadão ela precisa ter a bendita NFT. Então as pessoas vão começar a entrar nisso sem ao menos saberem o que estão fazendo, e quando a gente vê, todo mundo já tem alguma NFT. Eu gostei muito mais da ideia do NFT do que da Gamecoin. Pois então, a NFT pra mim vai ser a porta de entrada. Porque ela tem uma utilidade mesmo, né? Digo assim, não que Gamecoin não tenha, você pode transformar o Gamecoin em dinheiro. O dinheiro é útil. Sim. Entendeu? Se tem pessoas querendo entrar, exatamente, você consegue vender para aquelas pessoas que querem entrar no jogo, por exemplo. Perfeito. A gente está num momento, Vasco, que tudo é muito aprendizado. Eu estudo todo santo dia e eu acho que tem coisas que eu não sei ainda. É um campo muito vasto a ser descoberto e que cada dia traz bastante novidade e que cada dia a gente encontra mais usabilidade para projetos que estão se desenvolvendo. Eu só acredito que todo mundo tem que ficar muito atento a isso. O mundo muda muito rápido e quem sai na frente é quem está atento a essas mudanças. Boa. Ainda falando de cripto aqui, tem muita gente que tem medo, né? Fala, puta, medo, tipo, vou pôr um dinheiro aqui, como é que é? Meu dinheiro some, não fica no banco, né? Tipo, aí depois eu tenho que ter uma Trezor, por exemplo, para guardar a minha cripto, etc, enfim. E tem medo de fraude, aquela coisa, né? É algo que, assim, imagino que hoje, assim, a gente tem um grau de conscientização um pouco maior, né, dessas fraudes que ocorrem aí no mercado cripto. Pirâmide, as loucuras, né? Nossa, cara, pirâmide. Complicadíssimo. Enfim, quais são os maiores riscos hoje que você enxerga em termos de fraude, tá? O que as pessoas precisam se atentar? Falar, olha, se atenta a isso, se atenta àquilo, enfim, né? O único tipo de fraude que eu conheço, por exemplo, assim, que eu já vi, inclusive, é os famosos scams, né? Os scams da vida lá, etc, enfim. Sim. Vamos lá. Como você vê isso? Os scams é uma parte interessante que pouca gente fala. Hoje em dia existe mais de 20 mil criptomoedas. Eu não acredito nem 500, para falar bem a verdade. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que vai comprar. Eu mesmo consigo fazer uma criptomoeda minha saindo daqui. Eu faço uma Yaracoin, por exemplo. E daí eu falo que vai ter um projeto por trás e pessoas compram e acaba que depois eu pego todo o dinheiro e eu sumo. E a gente já viu isso acontecendo várias vezes. E a punição para esse tipo de golpe é muito branda. Não tem como, porque você comprou aquilo de fato porque você quis. Perfeito. Então, para as pessoas não caírem nesse tipo de golpe, entrem no site CoinMarketCap, procurem a criptomoeda, vejam primeiro, tem como você fazer análise fundamentalista de uma criptomoeda? Primeiro, você olha quem são os desenvolvedores. Tem criptomoeda que nem o desenvolvedor quer aparecer. Aí você já fala, caraca, tirando o Bitcoin que ninguém sabe quem é, outras é muito estranho a pessoa não querer aparecer. Por quê? Se a pessoa está fazendo um projeto legal. Segundo, se a comunidade dela é grande. Então, você consegue, lá no CoinMarketCap, você entra lá, comunidade. Daí você já consegue entrar no Twitter dessa criptomoeda, no Discord, no LinkedIn, se tiver. Você já consegue entrar e ver, caraca, tem 1 milhão de seguidores essa criptomoeda? Talvez faça algum sentido. E daí você vai ver qual é o supply dela.
O supply é a quantidade de criptomoedas que vão poder existir. Igual o Bitcoin, é 21 milhões. Ethereum não tem quantidade limite. Então, são perspectivas diferentes. Mas vamos supor que é uma criptomoeda que está se provando agora e você fala, não tem supply definido. Daí você já fica com o pé atrás. Como assim? O cara vai poder imprimir mais moeda lá e a que eu tenho vai perder valor. E depois, e o mais importante, quantas carteiras são detentores dos tokens? Que às vezes você fala assim, ó, vão poder existir 10 milhões dessa cripto. Já existem 5 milhões. Mas 2 carteiras é dono de 2 milhões. Você fala assim, caraca, 2 carteiras é dono de mais de quase 50% desse negócio. A partir do momento que eles quiserem vender tudo, vai derrubar com o mercado. Então, são alguns pontos que com uma simples análise de 15 minutos, você não entra nisso. Você não entra nisso. Então, esses scans é muito arriscado, tem que ficar muito atento para você não comprar criptomoeda fajuta. Igual agora, teve um hype, teve muita gente que ficou milionário, né, com a Pepcoin. Tá. Quem estava um pouquinho mais atento ouviu falar. Teve uma pessoa que ganhou, acho que 60 e poucos milhões com ela. Ela saiu de 0, tinha 7 zeros. De dólares, né? De dólares. Então, são hypes. Aí agora ela tá quase sumindo, tá quase deixando de existir. É uma bizarrice, porque as pessoas vão na onda, começam a comprar, e uma hora alguém vai e despeja tudo e a criptomoeda não consegue se recuperar. Tirando o scam, comprei Bitcoin. Bitcoin é muito seguro, já tá aí há mais de uma década, entendi qual que é a economia por trás do Bitcoin, por que eu deveria ter Bitcoin, beleza, vou comprar. O erro maior das pessoas é comprar e deixar dentro de uma exchange, porque a exchange, ela tem um dono, e esse dono pode sumir, falir, trocar, vender. Quando você coloca a sua criptomoeda em uma exchange, você está correndo o risco de deixar o seu dinheiro com uma outra pessoa, e quando você olha lá, você tem a sua página de acesso às suas criptomoedas. Você vê ainda lá o numerinho, mas não significa que está lá as suas criptomoedas, porque o dono da exchange já movimentou, já tirou dali. Então, para todo mundo que quer ter Bitcoin, Ethereum, as criptomoedas mais consolidadas, eu sugiro a comprar uma cold wallet, que é você fazer a própria gestão em um dispositivo que parece um pendrive. Aí ela fica dentro do bloco, né? Mas a custódia é sua. A custódia é de quem tem as 24 palavras. Você configura ali, né? Daí ela te dá 24 palavras e você é realmente o dono daquilo. Nunca deixar as suas criptomoedas em exchanges, até porque a segunda maior exchange do mundo quebrou. Nem fala. Inclusive, aí vamos lá, né? Nossa, FTX, gente boa, né? Quem perdeu dinheiro de tabela que a FTX fica feliz, né? Quem tinha dinheiro lá, inclusive, eu tinha gente... Assim, eu não ensino cripto porque não tem como eu ensinar o que eu não sei, né? Enfim. Mas eu tenho alunos que tinham dinheiro lá, que tinha BRZ, né? Uhum. Tinham lá o token, enfim, tinham uns bitcoins, né? Ethereum, etc. FTX foi embora, enfim, quem tinha gema também, que a FTX patrocinava, esquece, virou pó, né? E assim, veio do nada, né? Do nada. Ou alguém imaginava, FTX... Não, veio do nada, né? Depois, realmente começou aquele murmurinho lá no Twitter, né? Aquela coisa e tal, aí aparece que a Binance falou, vamos ver, vamos fazer um due diligence, de repente o CEO da Binance chega e solta uma bomba, né? Porque puta, ele foi filha da mãe. Tem gente que agradece, porque viu o Twitter muito rápido e tirou os fundos de lá. Sim. Mas ele derrubou. É que nenhum banco, ou instituição financeira, ou exchange é líquido. Se todo mundo resolver sacar... Não, ferrou, não tem dinheiro, não. Às vezes as pessoas não entendem que o dinheiro que ela deposita no banco, o banco só precisa ficar com uma porcentagem daquilo, o restante ele pode emprestar, né, que é a reserva fracionária. Então, se todo mundo for na Caixa, no Banco do Brasil, Itaú, nenhum banco tem o dinheiro. Sim. Então, aconteceu um food enorme, porque daí foi espalhando aquela notícia que o CZ, que era o CEO da Binance, não ia comprar a FTX, porque não passou. Ele falou que o buraco era muito mais embaixo do que ele imaginava. Sim, aquele Twitter dele, quando eu vi, eu falei, fudeu, cara. Fudeu, exatamente. E daí foi se espalhando e todo mundo quis sacar ao mesmo tempo, e ele tinha uma outra empresa do grupo, um fundo do grupo, né, que, enfim, ele mandava as criptomoedas pra lá e fazia a farra do boi, comprou mansão pros dirigentes, pra ele,
Foi terrível. E ele não tinha, de fato, dinheiro, não porque ele tinha investido em outra coisa, é porque ele tinha gastado mesmo. E tá uma briga na justiça até hoje, né? E tem uns pontos também, que eles tinham pegado uns empréstimos, parece, e tinha deixado colateral, Tinha deixado como garantia a criptomoeda deles mesmo. E que loucura, pensa. Ele mesmo fazia o dinheiro, né? Era um dinheiro sem fim. É igual a Binance, que tem a criptomoeda BNB. Ele faz a BNB, deixa em colateral e pega Bitcoin, por exemplo. Sim. Daí o Bitcoin é um dinheiro de verdade, que tem liquidez no mercado. Mas uma pergunta é a seguinte, como que alguém empresta dinheiro pegando... Muita gente. Não, mas diga assim, vamos lá, pegar um Bitcoin, tá bom, mas como é que você pega a moeda que você mesmo criou? Mas tipo assim, você cria a Yara Coin. Aí tu vira pra mim, Vasco, me empresta, sei lá, R$100. A Yara Coin vale R$1. Eu falo, eu te dou de garantia aqui o equivalente a 100 Yara Coin. Eu falo, Yara, mas quem negocia esse negócio aí? Não, é meu, eu criei aqui, eu que negocio. Então, mas eu que sou o market maker, eu que... Porra. É que a criptomoeda deles já era listada em outras bolsas também, né? E quando você faz esse tipo de empréstimo, você não vai no mercado tradicional. Você não vai por um grande fundo falando isso. Sim. Você vai em empresas de criptomoeda também. E tem como você fazer esses empréstimos. Até eu consigo fazer esse empréstimo. Eu vou lá na Aave, que é uma blockchain de empréstimo, deixo o meu Ethereum de colateral e pego dólar se eu quiser. Yara, por que você faria uma transação desse sentido? Porque eu não quero vender meu Ethereum agora e eu tô precisando de dólar agora. Mas eu não quero vender meu Ethereum agora. Você vai lá, deixa seu Ethereum de colateral, gasta o dólar e você pode ser liquidado. Se aquele valor, tipo, o Ethereum começa a cair e não vai ter condição de pagar o seu empréstimo que você fez em dólar. Aí ele vai lá e liquida seu Ethereum. Só que foi muito rápido. Então, vamos supor, ele tinha criptomoeda lá em colateral, mas caiu do nada. Então, nem esses protocolos de empréstimo conseguiu fazer a liquidação a valor de mercado para sanar com a conta. Então, teve muitas outras empresas colateral à FTX que quebraram também. Que eram empresas todas ligadas de criptomoeda. Porque foi um efeito dominó absurdo, Foi um efeito dominó. Mas ninguém acreditava, né? Os caras estavam gigantes com Gisele Bündchen. Mercedes, Fórmula 1. Eu que adoro Fórmula 1, tava lá. O Hamilton ganhando tudo, FTX lá na frente. Assim, na frente do bico do carro. Sim, não tinha quem imaginava. Inclusive, influencers de criptomoeda igual a mim perderam tudo que tinha. Que eram patrocinados e tal. Vamos supor, enfim, né? Acho que você deve ter recebido bastante essa pergunta já, mas o pessoal gosta dessas perguntas, enfim, até faz sentido. A Binance, se anuncia hoje, fala, cara, fudeu. E iria dar uma quebradeira no mercado geral. A Binance ainda representa quase 60% de todas as transações. Mas você acha que o mercado cripto, mas você acha que ele se recupera depois? Porque outras vão surgir, a coisa, enfim, é chato, mas enfim, daqui a um tempo tudo volta ao normal de novo, aquela credibilidadezinha. Ou você acha, por exemplo, se a Binance quebrar hoje, tipo, mano, esquece, cripto daqui só 100 anos. Não, eu acredito que muitas vão quebrar, né? Muitas criptos vão quebrar de maneira antecipada, porque as que iam quebrar já vão quebrar. Sim. Dependendo da Binance estar aqui ou não, muita moeda vai deixar de existir. O Bitcoin sobrevive, porque o Bitcoin é muito maior do que a própria Binance. Para você ter uma noção, só vai poder existir 21 milhões de Bitcoins. Atualmente, existe 19 milhões de Bitcoins e só tem 2,4 milhões de Bitcoin em exchange, distribuída, não só na Binance. Então, uma fatia muito pequena está na Binance. Então, se a Binance quebrar, o Bitcoin vai sobreviver normalmente. Óbvio que vai ser um food e a gente... É oferta e demanda, galera. É a chance de comprar, né? Oi? É a chance de comprar Bitcoin. É a chance de comprar, só que o problema é a coragem de comprar, né, cara? Falar é fácil. Se cair eu compro. Compra. Eu vi o Bitcoin chegando a $15 mil agora, eu me tremia. Eu falava, não é possível. é muito ruim, cara. Quem fala que, deixa cair que eu compro mais. Mas é um migué da porra. Tá mentindo, tá mentindo. Eu gosto quando cai, gosto só de ver. No Twitter e nas redes... Só nas redes sociais, né? Que o pessoal tem caixa infinita, inclusive, Não né? tem coisa mais triste de você olhar a sua conta e você ver o negócio desabando, cara. Não tem, não. Se cair eu compro mais. Tem, não. C&A que o diga. Que glória a Deus! Essa porra, melhor papel da bolsa, bateu R$5. Bateu 5,30. Falei que ia subir. Falei, puta, mas sofri, hein? Puta que pariu. Essa porra, quando bateu em 90 de novo agora, eu falei, agora ferrou, velho. Agora, eu falei, que merda, vai virar pó essa porra. Bateu 5, subiu. Vou morrer com ela. Em 45 dias de pregão, ela subiu 140 e poucos %. Caraca. Vendeu ou tá com ela ainda? Não, você tá doido. Vendi. Chega. Eu não quero mais essa emoção. Falei, tá, acabou, não quero brincar mais. Aquela que você pega assim, você fala, essa aqui é mais...
Tem vol, etc, mas, porra, ninguém esperava que fosse bater 1,90. É tipo FTX. Falei, mano, ninguém esperava que essa porra vai... E assim, bateu 1,90, falei, e agora? Nossa, compra mais? Não tem coragem. E se bater R$1? Uhum. E se bater 50 centavos? Você vai fazer o quê? É isso que a gente pensa. Você já não tá confortável com a posição. Uhum. Tá louco. Graças a Deus. Falei, eu avisei. Né? Eu tava com medo, mas eu avisei. É aqui. As que deu certo, eu avisei. As que deu errado, eu nem lembro mais. Não era eu. Era meu clone de inteligência artificial. Exatamente. Que tava aqui. Era meu token. Né? Era meu token. Ai, caramba. Ô, Yara, você ensina análise técnica pro pessoal para operar cripto? Você tem como é que é? Sala de call? É curso? O que é? Não, eu detesto sala de call. Todo mundo fala, né? Faz um grupo de sinais e tudo mais, mas eu detesto deixar a galera dependente de mim. Eu ensino todas as minhas técnicas, né? Como eu opero, o meu setup e tudo mais. Eu tenho curso. Inclusive, comecei dando curso só de análise técnica. Quando eu aprendi mesmo, eu dava só presencial, sábado e domingo. Aí o negócio começou a ficar muito grande, daí eu fui pro digital. Hoje em dia é um curso totalmente gravado, onde eu ensino desde o que é uma média móvel, configurar o TradingView, até, de fato, Fibonacci, Larry Williams, fazer confluência, VPVR, tudo. Legal, eu só não opero fluxo, eu olho, mas não opero, né? De resto, é bem legal. Você usa média móvel? Uso média móvel, inclusive o setup do Larry Williams, que é o 9.1, que é o que eu mais uso, que é só com médias, né? E Fibonacci, você usa ele como lá? Funciona em cripto? Funciona em cripto, funciona. Antigamente não funcionava. Quando eu comecei a aprender, lá em 2018, não funcionava, porque o mercado não era correlacionado, porque a gente não tinha um institucional dentro das criptomoedas. Hoje em dia, com a adesão desses grandes fundos, em cripto, a gente já vê que o smart money, ele se movimenta da mesma maneira nos mercados. Então, por muito tempo, a gente viu Bitcoin e Nasdaq muito, muito, muito colateralizado, assim, ó. O que acontecia com um, acontecia com o outro. Você colocava um gráfico, você sobrepunha um gráfico no outro, era a mesma coisa. Sabe quando o mercado se descorrelacionou? Agora. Quando os bancos lá dos Estados Unidos começaram a quebrar. A gente teve o Signature, que foi o primeiro, né? E depois o Credit Suisse, que daí foi na Suíça também. Teve o banco também lá do Vale do Silício. O Silicon Valley Bank quebrou também. As criptos tiveram uma perca muito grande, porque a Circle, que é a empresa que faz a USDC, que é a segunda maior stablecoin, ela tinha exposição lá dentro do banco. Então, até o governo, junto com o Tesouro, falar que ia bancar a conta, até mesmo para quem tinha mais de $250 mil, que é tipo o FGC lá deles, até acontecer isso, passou um final de semana perdendo PEG. É uma SDC, é uma stablecoin que tinha que valer 1 para 1 de dólar, e ela chegou a valer 0,89 cents de dólar. E daí ela foi um péssimo. O Bitcoin, na hora que as pessoas tiveram acesso a sacar seus ativos, que o governo de fato começou a bancar a conta, o Bitcoin subiu pra caramba. Porque as pessoas viram no Bitcoin uma maneira de tirar o seu dinheiro de um banco que pode falir. Perfeito. E, na verdade, se não fosse a ação do governo, juntamente com o Tesouro, cara, tinha falido muita gente. Sim. Tinha falido muita gente. Enfim, igual o Lehman Brothers lá, né? Eu acho que eles aprenderam com o passado e falaram, vão socorrer aqui. Então foi muito rápido. Pum, quebrou. Na segunda-feira, pum, não vai quebrar nada, a gente vai arcar com a conta, acabou, sanou o pânico, só que o Bitcoin explodiu pra cima. Aí, o que aconteceu? O ouro explodiu e o Bitcoin explodiu. Aí o ouro começou a se correlacionar com o Bitcoin. E daí você vê como é que o Bitcoin é importante de você ter exposição, pelo menos um pouquinho na sua carteira. Bacana. Outra coisa interessante, Vasco, que eu até esqueci de falar, por que a pessoa deveria ter... Quando a gente teve o início da guerra da Rússia versus Ucrânia, todos os bancos congelaram o saque, né? Tinha uma limitação de saque por CPF. E as pessoas que conseguiram melhor se socorrer ali na guerra foram as pessoas que tinham criptomoeda, porque criptomoeda é mundial. Inclusive, eu fiz uma doação para a Ucrânia em criptomoeda. Se a gente não tivesse as criptomoedas, como que eu e Yara ia conseguir doar alguma coisa para a Ucrânia? É muito difícil você fazer essas transações internacionais, ainda mais pra Ucrânia, cara, no meio de uma guerra. Não, pela cripto é fácil pra cacete, né? Tu pega ali o endereço e boa. Minutos, cai minha criptomoeda lá pro presidente da Ucrânia utilizar como ele achar melhor, né? Então, essa é a importância de você ter criptomoeda, é um ativo global
que você pode transicionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e se eu tô perdendo dinheiro com Bitcoin, o chinês que tem Bitcoin também tá perdendo, o ciclano que tem dinheiro, Bitcoin também tá perdendo. A questão é, o que eu e Yara fiz para merecer ver meu patrimônio derretendo 50% pelo fato de eu ter real na última década? Sim. Eu não fiz nada para merecer isso. O que os argentinos fizeram para ver o patrimônio deles derreterem? O que os venezuelanos fizeram para ver o patrimônio deles derreterem? Nada. Então, se a gente pega um governo desqualificado, você fica pobre do dia para noite. E se você tem criptomoeda, o mundo inteiro vai ficar pobre com você. Ou seja, vai estar todo mundo no mesmo navio, fio. Exato. Não é só você. Por isso que eu falo da importância de ter pelo menos um pouco de ativo dolarizado, né? Ter algumas ações na Nasdaq, que, enfim, tem bastante corretora nacional que te dá acesso a lá, porque hoje tem mais de uma década que eu sou investidora, e o que me manteve rica e vendo meu patrimônio crescer foi a diversificação. Bacana, concordo. Diversificação é importantíssimo, importantíssimo. Você só descobre isso quando você tem um patrimônio que começa a crescer um pouco, porque assim, é muito comum o indivíduo que tem menos patrimônio, ele concentra. É comum. E não julgo também, e, assim, né? Tipo assim, e na boa, eu acho que é o que tem que ser feito. Tipo assim, o cara tem 10 mil, só quem é CDI lá, pagando 1% ao mês tipo agora. assim, concentra, entendeu? Ah, não, eu quero comprar tudo de Bitcoin, beleza. Aí é aquilo que você falou, meu filho, você tem filho? Você tem, não, eu sou solteiro, tem 19 anos de idade. Nossa, velho, trabalha e soca tudo aí, tá bom, entendeu? Você tem tempo de quebrar, de levantar, você tem, enfim, né? Exatamente. E eu acho que precisa concentrar. Porque você fala, eu tenho 10 mil, vou para 1.000, por exemplo, vamos pra bolsa que o pessoal se simpatiza bem. Vou comprar 1.000 de Vale, 1.000 de não sei o quê, 1.000 de... Pelo amor de Deus. Fala, e se eu quebrar? Meu filho, se você só tem 10 mil, você já é quebrado. Você só não sabe. Entendeu? Você só acha que não é. É verdade. Entende? Mas aí fala assim, você fala, cara, é prepotente. Não é, porque assim, quando você passa por isso, né? Que se você já passou por isso, ou se um dia você passar por isso, você vai entender o que eu tô falando. Eu já passei, entendeu? Eu tinha pouco dinheiro, perdi tudo, falei, nossa, quebrei. Né? Anos depois, eu fui descobrir, cara, naquela época eu não quebrei não. Por quê? Porque eu já era quebrado, entendeu? Mas era tudo que eu tinha. Aí é um apego. Aí é diferente. Mas né? quebrar é bom, sabia? Quebrar é bom. Não, existe eu antes de quebrar e depois, com certeza. É um aprendizado, e eu falo que a gente vai aprendendo com os nossos erros e a gente vai ficando cada vez mais safo. Hoje em dia, coisa que me tirava a paz há 10 anos atrás, eu falo, não, gente, é só fazer aqui. Não tem jeito? Então não tem jeito. Vamos bola pra frente e toca o pau aqui. Então quebrar faz parte do processo. Perfeito. Só cai de bicicleta quem tá tentando andar, né? É isso aí. Então... E só consegue andar quem tentou. Perfeito, exatamente. Se você não tentar, você também nunca vai aprender. É o famoso só toma stop que opera, né? E aí a gente falando de stop, inclusive, o indivíduo que tá começando em cripto fala, Yara, eu quero fazer uns trades lá em cripto lá, hein? Como é que esse cara gerencia o risco dele? Por onde que começa, né? Gerencia como? Mercado futuro de cripto é muito arriscado, Vasco. Mas muito arriscado mesmo, porque te dá muita liberdade. Você cai lá, você consegue alavancar em 100 vezes. Então, vamos supor que você tem 100 reais. Você pode alavancar em 100 vezes. Uhum. Você tem 1.000 reais. Você alavanca em 100 vezes, você opera com 100 mil, você compra, agora o Bitcoin tá 25 mil, você compra 4 biticas. Se o bitica subir $1.000, você ganha $4.000. Com $100, você fez $4.000. O problema é que principiante tem sorte. Aí a pessoa entra com $100, no mês ele ganha 1.000. Ele fala, caraca, agora eu tô brabo. Eu nasci pra isso. E aí que a pessoa é liquidada. Então, gerenciamento básico. Até tem uma planilha, quem estiver assistindo aí e precisar da planilha, eu libero pra vocês. A gente só entra, no máximo, com 10% da banca e só alavanca em 5 vezes. Então, e o seu stopzinho ali, você coloca um stop de 10%. É que depende muito do operacional da pessoa, né? O meu operacional é técnico. Não é por percentual. Então, daí Mas pra quem tá começando, eu acho que o stop por percentual seria o mais adequado, né? Que bacana. Não dá aquele suador. Porque eu acho que principiante, vendo o stop técnico, dá muito medo, né? Você fala, não vai segurar. Muito grande, a vela tá grande, não sei o quê. Mas, enfim, entra ali com 10%, alavanca no máximo em 5%, e tudo que eu ganho no mercado futuro, no dia eu já passo pro mercado spot. Legal. Pra minha mão se manter sempre a mesma coisa e pro meu gerencial ficar sempre a mesma coisa. Pra você ter uma noção, Vasco, há 1 ano e meio atrás, minha mão era muito maior. Só que eu ganhava bem menos.
Porque daí já vinha aquele medo Peso. embutido, né? Aquele peso da sua mão tá grande. Eu não aguentava chegar no meu stop e eu já saía antes, porque meu stop hoje em dia tá caro. Então, você que tem que ir medindo qual que é o stop que eu aguento levar. Eu vou diminuir minha mão, não vou mudar meu operacional. Porque o meu operacional é assertivo. Porque daí você, na hora que você leva o stop, que você fechou a operação antes, você deixa a operação andar, você fala, era pra ter sido gain, caramba. Então, se você vê que o seu operacional tá assertivo, quem não tá aguentando é você, no seu emocional, é a hora de você abaixar a mão. E foi isso que eu fiz. Então, hoje, com a minha mão mais baixa, eu sou muito mais assertiva do que com a minha mão gigantesca, eu ganhava bem menos. Eu acho que é você achar sua mão, achar o stop que você aguenta levar e ser técnico. Boa. Puramente técnico. Acha um setup que você consiga operar, que seu stop não esteja doendo e seja o máximo possível técnico. Deu sua saída, sai. Deu seu gain, sai. Não ficar de achismo. Acho que vai mais, acho que vai parar. Não faça isso. Boa. E aqui, como que você lida com seus dias de perda? Ah, faz parte, né? Faz parte. As percas, elas já estão embutidas em ser trade. Não existe trade que só ganha, né? Sim. Mas como eu falei, hoje em dia meu stop não me dói mais. Então, o dia que eu perco, beleza. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu procuro não operar mais, porque às vezes a gente fica caçando operações, né? Às vezes você quer balancear novamente sua carteira e você tenta buscar operações, forçar alguma entrada, porque cripto, como é muito vasto, você consegue achar a entrada. Ixi, Sim. consegue fácil, porque coloca lá que você tem 100 criptos que você analisa. Você coloca alarme lá em todos, você sai procurando, você vai achar. Então, um dia que eu levo uma estopada, eu já fecho a tela, vou fazer outras coisas, que eu tenho um monte de coisa. No outro dia, cabeça fresca, vai operar novamente. Boa. E não tem que muito se importar, porque a perca vai fazer parte. Se ela te tirar sua paz, ser trade não é pra você. Boa, muito bom. Ô Yara, indica pra gente, deixa pra gente 3 livros que você recomenda. Não precisa ser de mercado especificamente. Eu nem gosto de indicar livro de mercado, porque eu falo que você pode ser um ótimo trade. Se você não tiver na mentalidade certa, tudo que você ganhar, até mesmo porque você ganha no dia ali, né? No dia, 2 dias, Sim. a cada 2 dias entra dinheiro. Devolver. Você vai acabar perdendo, porque sua mentalidade não está ok. Então, eu gosto bastante do Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia e Os Segredos da Mente Milionária. Eu acho que, se você tiver com a mentalidade certa, você vai conseguir enriquecer. Se você tiver na mentalidade errada, você pode ganhar $20 mil mês que você não vai ficar rico. Você vai ser escravo da operação e não vai conseguir. Você vai patinar ganhando bem, mas vai continuar patinando. Boa, muito bom. Olha só, a gente tem um quadro aqui, a gente do meio pros finalmente. Não me aperta. Que chama... Que é o seguinte, chama... Eu ia inventar o nome da pimenta aqui, porque o tio Uli saiu daqui e falou... foi você que falou do quadro da pimenta, Foi, né? Da pimentinha do Rafa. Foi, da pimenta, enfim. Tô pensando que a cabeça aqui. Chama bate-bola, jogo rápido. Meu Deus. Você já imagina como seja, sim ou não? Você vai mandar um trem, eu falo a primeira palavra que vem na minha mente. Isso aí, manda um trem, você segura ele, porque Nossa trem senhora. é grande. Bate e volta. Manda um trem. Mineiro é engraçado, né, velho? Você manda um trem e fala, eita, calma. Não é isso tudo, não. Vamos lá. Bora. Bate-bola, jogo rápido, Vamos. com Yara Tamires. Um arrependimento. Ainda bem que é rápido, né? Nossa, mas eu já... Cara, é difícil. São muitos, é difícil escolher. Não me arrependo de nada. Me arrependo do que eu não fiz. Esse povo, esses blogueiros, eles falam tudo a mesma coisa, né? É difícil, viu, mano? Eu vou te falar, né? Eu não me arrependo de nada, não. Não me arrependo de nada, porque tudo que eu já fiz me trouxe até aqui. Mas, não, eu já fiz merda pra caramba. Eu não deveria ter feito. Já caí de moto, quase morri. Mas não me arrependo, porque foi aprendizado. Tudo foi aprendizado, tá tudo certo. Boa. Fazer o quê? Um forte aprendizado. Juros sobre juros. Legal. Família. Tudo. Um trader que é a sua inspiração. Putz, são vários, mas em cripto, Diego Velasquez. Boa. O trader que não estopa é? Doido. Um dia marcante de loss. Covid, tá? Quer falar quanto? O pessoal gosta de saber quanto. Não, deixa quieto. Até eu não gosto de saber da desgraça dos outros. Deixa quieto. Foi bastante, gente. Foi um carrinho popular. Eita, porra. Um dia marcante de gain. Gain foi da Terra Luna.
Terra Luna eu ganhei, não posso falar, senão o governo vai vir em cima de mim, que eu declarei boa. Pelo amor de Deus. Pronto. Aí, pronto, ó, tá vendo? É difícil. Tá... Que beleza, parabéns. Eu falo o que pra você agora? Dou parabéns, meio que tá ao vivo, né? Lascou-se. Mas Terra Luna foi uma criptomoeda que tinha uma stablecoin algorítmica que era lastreada na própria moeda Terra Luna, que era da Luna Foundation. E daí fizeram um ataque e começaram a vender essa criptomoeda. A stablecoin deles perderam o PEG. De $1 ela foi para 20 cents. E a Luna, que era colateral, teve que imprimir mais Luna, porque ela que fazia o PEG. Aí teve que imprimir, e cada vez que imprimia mais, ela perdia valor. E daí eu entrei shortada. Explodi de ganhar dinheiro. Explodi. Boa. Abri uma boleta, tipo, em 60 e poucos dólares. Não, era 40 e poucos dólares e levei até... acho que 6 e pouquinho. Aí ela, na hora que bateu $6 e pouquinho, ela subiu para uns 12. Eu falei, caraca, devia ter vendido lá no 6. Aí ela voltou a cair, eu fechei, mas ela foi até os centavos. Eu fechei ela com 6. Ganhei dinheiro, hein? Teve aluno meu que fez 1 milhão, eu não tive essa coragem. 1 milhão no dia. O cara foi pro... 1 milhão no dia. E eu falei, posso postar? Ele pode, postei. Vou descobrir o nome dele, né? Sim, fez 1 milha no dia. Muito bom. Truco, cerveja ou churrasco? Os 3, velho. Os 3. Tá louco? Eu sou boa no truco, Vasco. Rouba que é uma beleza. Roubo também. Você tem cara de que rouba mesmo. Agiota, trade, você quer o quê? Lógico que eu roubo. Não. Meu Deus do céu, gente. A meliante tá aqui, velho. Meus primos já prescreveram, tá? Tá louco. Vamos lá. A análise técnica é? Essencial para o investidor. Tá. Uma conquista marcante. Acho que minha primeira viagem pro exterior foi bem marcante. Sou pé vermelho de tudo. Nunca que eu imaginei que eu ia sair da minha cidade. Exterior, então. Boa. Olha só. Se lá onde você opera, sei se é home broker, se usa o Vector, sei lá o que você utiliza, enfim. Tivesse só um botão de compra ou venda de Bitcoin. Compra ou vende? Compra. Tá. De Ethereum. Compra. Tá. Imaginei. Quem é o galã do mercado financeiro? Eu. Uai, como assim? O quê? Não, eu achei que era Não, eu sei, hoje as coisas é tudo moderna. Não, Deus me livre. Tá tudo bem, as coisas não, são... eu puxo sardinha pra mim, mas galã homem, nossa, é tudo feio virado mulher no saci. Musa, criatura. Musa, é verdade. Eu quero saber o galã. Não tem, não. Não tem... Vocês vou falar uma coisa pra vocês é tudo feio pra burro. É mesmo. É só isso. Eu não consegui achar um aqui. Eu não consegui achar um que prestasse. Mas tudo gente boa, amo vocês. Amigos. Amigos. Pau no cu de vocês, resumindo. Vocês é feio pra caralho. Por isso que nós... Fala sério, mano. É bom demais. Não vale falar você, tá? Inclusive, qualquer coisa que eu perguntar. Ah, não. Quem é a musa do mercado financeiro? Ai, não sou eu. Droga. Cara, tem uma menina muito bonita que ela foi até Miss da cidade dela lá, Dani Salfer. Tá. Bem bonita ela. Ela participou do Miss Brasil, acho que é agorinha, mês passado. Bem bonita ela. Boa. Deus. Acima de tudo. Pra gente encerrar, Brasil. Tamo todas lascadas. Bom, eu falo. Caipira é bom demais, cara. Eu gosto de caipira. Eu sei gostar de caipira, mano. Por isso que eu falo. Caipira é bom demais. Todo mundo que vem aqui que é caipira, nós entrosa absurdo, assim, pra vida. Porque... Ô, Ser, só vou te falar. Se o Brasil fosse feito só de caipira, esse país tava pronto. Nós era potência. Os mió do Brasil, literalmente, né? Yara, pra quem não conhece o seu trabalho, pra quem não te conhece, enfim, onde te encontra? Rede social, YouTube, como é que é? Vamos lá. Eu tô no Instagram, que é @yara_com_i, _tamires, com TH. Cuidado que tem bastante fake. Eu não falo com ninguém, não ofereço nada, tomem muito cuidado. Tô no TikTok com o mesmo @, no Kawaii com o mesmo @, e eu tenho meu YouTube, Desvendando as Criptomoedas. Entrem lá. E daí, lá no link do meu Instagram, tenho a minha comunidade no Telegram, que eu mando relatórios todo dia,
falando das principais notícias, e no fechamento do dia eu também mando. Então, tem gente que fala, Yara, onde você compila todas essas informações? Como você sabe de tudo isso? É só entrar lá na nossa comunidade do Telegram, Desvendando as Criptomoedas também, que você também vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Boa, muito bom. Jovens, se você chegou até o final do episódio e ainda não se inscreveu no canal, clica aqui em inscreva-se, ativa o sininho, deixa um comentário pra gente o que você achou do episódio. Gostou da caipira? Do pé vermelho, né? As caipiras são os melhores, né, cara? As caipiras são os melhores, eu sei. Pode comentar aqui e falar assim, ó, os caipiras são os melhores. Vai ser, eu vou likear, eu vou abrir 10 contas pra dar like, né? Isso aí. Segue a gente lá no Instagram, @OsTradersPodcast, esse host que vos fala, esse ignorante, @VascoMamed. Fechou? Até o próximo episódio. Valeu. Tamo junto.